Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem? Maravilha! Quero dar o bem-vindo aqui a todos. Estamos mais um grupo de estudos aqui do Instituto Lacerda de Desenvolvimento Humano. Como sempre, aqui no nosso grupo de estudos, vamos trazer conteúdos extras curriculares, ou tirar dúvidas dos nossos conteúdos curriculares. De vez em quando nós fazemos algumas reuniões livres que têm a finalidade justamente de ouvir os alunos, tirando as dúvidas deles e com relação à sua formação. Às vezes o aluno que é online, ele não tem a oportunidade de ter o contato direto com um dos professores, ou na sala de aula mesmo. Geralmente, quando nós chegamos em casa, a gente lembra de perguntar e, puxa, esqueci de falar com o professor, né? Opa, travou aqui. Pronto. E essa é a oportunidade, então, para tirar essas dúvidas, para falar, para comentar. E nós podemos falar sobre o que quisermos. Hoje, o tema é aberto, o tema é livre, e vamos falar de neuroses, de manejo clínico, do que vocês quiserem. E eu estou curioso para ouvir vocês, as dúvidas de vocês. Mas antes, deixa eu dar um bem-vindo aqui a todos. Deixa eu colocar vocês aqui na grade, pronto. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Quero dar uma boa noite, um bem-vindo. Vera Lúcia, bem-vindo. Vera Maldonado também. Liamara está conosco, Gilberto também. Quem puder e ligar as câmeras, né? Assim a gente já vai falando com os rostinhos também, tá? José Carlos, boa noite. O Márcio Zanon, boa noite. Samuel, boa noite, Samuel. Ana Paula. O Fausto, boa noite. Quem mais está conosco? Abel, Erivone, Alexandre, o Vinícius, a Rosana, boa noite. Também está Débora Pacheco, Simone Galiza, boa noite. A Rosilei, Tatiane, Analice, boa noite. Quem mais está conosco? A Berna também está conosco. Tatiane, já falei, né? A Rosana, a Simone, deixa eu ver aqui, a Daniane, boa noite a todos. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Aqui, ó, pronto, abri aqui o perfil, dá para ver melhor quem está conosco aqui. Muito bem. Acho que falei o nome de todo mundo. E o pessoal vai chegando, vão entrando, vão trazendo as suas dúvidas, os seus questionamentos também. E eu quero dar o start hoje ouvindo vocês, né? Na nossa jornada psicanalítica, né? Às vezes surgem dúvidas a respeito de muitas situações dentro da psicanálise, desde os quesitos práticos até os teóricos. Então eu gostaria de iniciar dando a oportunidade. Quem gostaria de ser a pessoa corajosa e ser o primeiro aqui a trazer um questionamento, uma observação, uma dúvida? O Fausto aqui escreveu eu, e depois aqui o Abel levantou a mão. Vamos primeiro, Fausto. Vamos trazer Fausto, você consegue falar? Oi, boa noite. Boa noite. Há quanto tempo, né? Nos vimos 24 ontem. horas. 24 horas.
A minha dúvida é o seguinte, sobre, que eu ouvi pouco, na verdade, bem pouco, sobre a neurose obsessiva. Ok, sobre a neurose obsessiva, tem alguma coisa específica que você tem dúvida a respeito da neurose que você gostaria de saber um pouco mais? Neurose obsessiva? Não, na verdade, assim, eu gostaria de saber mais sobre ela e a diferença entre homem e mulher. Tá. Diferença entre homem e mulher na neurose obsessiva não há. Os Tá, sintomas são os mesmos, comportamentos, né? São os mesmos, né? O que vai diferenciar mais é no caso de homem para mulher a questão da histeria, ok? Da ok. histeria, especialmente no homem, né? Como que a histeria desenvolve. Mas na neurose obsessiva, só para relembrando, né, recapitulando, nós temos dois tipos de neuroses, né? A neurose obsessiva e a neurose histérica. Tá? Dentro da neurose obsessiva, como que Freud, né, ele aborda a neurose obsessiva, como que Freud ele traz a compreensão de como que inaugura-se uma estrutura obsessiva, né? Importante essa fala, a estrutura obsessiva. Como que se inaugura? Para Freud, nos textos clássicos, a estrutura obsessiva ela se dá no momento da castração sexual, onde o jovem ele é castrado sexualmente, desenvolvendo ali uma postura de preocupação e de enrijecimento. Acho que esse é o termo que vai fazer mais sentido. De enrijecimento. Por quê? Como assim? Tem um áudio vazando, deixa eu desligar aqui. Pronto. Por quê? Como assim, né? Enrijecimento. Na estrutura obsessiva, não há essa questão da percepção do menino ou da menina de que lhe falta algo. Não há essa sensação de ausência interna, como no caso da neurose histérica, né? Onde a menina ela dar-se conta de que ela foi castrada sexualmente, foi tirada ali o falo dela, então ela não tem o pênis, ela vai ter a vagina. Então há uma percepção simbólica, uma percepção imaginária da menina, e daí se advém a neurose histérica. Na neurose obsessiva, não. Na neurose obsessiva, o sujeito não se importa com o fato de ter ou não ter o falo, o pênis, ok? E passa por isso sem problema. E Freud ele vem trazer com relação à castração. O que é a castração sexual, né? É a apresentação das leis. Quando nós falamos na psicanálise de castração, né, nós utilizamos o termo castração para simbolizar duas situações. A propriamente dita do órgão sexual, ok? E a castração no sentido de apresentação da lei para o sujeito. Nesse caso da apresentação da lei, quem está sendo castrado é o desejo. E quando falamos de desejo, estamos falando do id. Ok? Então o id está sendo castrado. E na criança ela é castrada
pelo adulto e é introjetado nessa castração, ele é introjetada pelo superego, que o superego introjeta essas leis. Então, quando eu falo de castração sexual, que Freud ele traz a ideia da castração sexual, é no sentido da apresentação da lei do que pode, do que não pode, do que é certo, do que não é certo, uma organização social, de pudor, né, de comportamento, e nisso instaura-se no sujeito um enrijecimento de conduta, um enrijecimento libidinal. Este enrijecimento se desdobra para a vida comportamental do sujeito, aonde, por conta desse enrijecimento comportamental, enrijecimento de conduta, vai se desdobrar em aspectos da sua personalidade, tá? Do seu comportamento, buscando a partir dali, eu estou travando aqui a imagem, não repare não que essa câmera minha está na hora já de aposentar. Esse enrijecimento, essa castração, ela se desdobra na vida do sujeito através de busca pelo o que é excelente. Busca pela excelência. O que, em outras palavras, podemos chamar da a busca pela perfeição. Ok? Então, uma das características que marcam o comportamento obsessivo é o perfeccionismo. A busca pela perfeição. Por quê? Enquanto na histeria, o tônus que move, o cerne que move a histérica é a falta, é a ânsia, a ausência. O tônus que move o comportamento obsessivo é a perfeição. É a insatisfação constante de não conseguir a sua plenitude nas realizações. Então, por exemplo, dentro deste desdobramento, né, a partir dessa castração, né, e aí talvez você esteja me perguntando, ok, mas e aí? E se a pessoa não for castrada sexualmente, e não houver essa castração sexualmente, né? E também ela não houver essa falta, ela também não sentir a falta do falo. E aí, para onde vai? Será que existe uma terceira via? Né? E a resposta é não. Na verdade, todos nós somos castrados sexualmente, tanto a histérica quanto o obsessivo. Ok? A histérica também é inserido nela as leis de o que não pode, os pudores. Não é que a histérica é despudorada, não. Ela é inserida as leis do que não pode, ela é inserida nas normas sexuais, nas normas comportamentais. Então, o id também o id também é castrado. Ok? O id também ele é retido, o desejo também é castrado, também da histérica. A diferença é que antes disso chegou primeiro a falta na histérica. Antes disso chegou primeiro a percepção de que me falta algo na histérica. Coisa que o obsessivo não teve isso, passa por essa fase, que é a fase psicossexual do desenvolvimento, do complexo de Édipo, chamada de fase fálica. Passa, o obsessivo ele passa, a pessoa passa por essa fase e não ligando pelo fato se tem ou se não tem, se falta, se não falta.
o inconsciente do sujeito não pega isso, não agarra isso, não percebe isso. E tudo bem. Mas daí aí sim vem o que? A castração sexual, que injeta no sujeito, introjeta na criança ali essa busca por essa perfeição, inaugurando aí então os sintomas que nós conhecemos, né, do comportamento obsessivo. Okay? E que sintoma é esse, né, o Fausto? Que sintoma é esse? Sintoma de busca pela perfeição. Por exemplo, o obsessivo, se ele vai fazer algo, ele nunca se realiza dizendo, olha, realmente o que eu fiz agora pode pôr num quadro, chama a NASA, que eu fiz algo perfeito. Não. Tem sempre alguma coisa ali, tem sempre uma nuance, tem sempre um negócio que só o olho dele enxerga e que nunca está bom. E que isso faz com que ele se entristeça, que ele se incomode, que ele se desrealize. Há uma desrealização naquilo. Ok? Isso é o comportamento obsessivo. Né? A pessoa que faz algo, né? Eu tive uma paciente que ela era confeiteira, fazia bolo, era boleira, né? Não sei se chama boleira ou confeiteira, né? Mas fazia bolo. E o bolo dela era uma obra de arte, era praticamente um biscuit. E as pessoas contratavam ela porque era uma coisa maravilhosa. Ela fazia de todos os tipos de personagem, de tema, coisa linda. E ela fazia o bolo, você tinha uma encomenda, ela chegava a fazer e desfazer a decoração do bolo várias vezes. E entregava o bolo completamente insatisfeita, achando que fez uma porcaria. E a pessoa que recebe o bolo, ela tá vendo o bolo lindo, maravilhoso, perfeito, e fala, nossa, que obra de arte. Mas ela não reconhece isso, não é real para ela, por conta desse comportamento, esse enrijecimento, que o obsessivo segue a vida dele. Dá para melhorar? Claro que dá para melhorar. Dá para ser menos enrijecido? Claro que dá para ser menos enrijecido. Né? E para isso nós temos a terapia, a psicanálise, ok? Então nós temos aí no comportamento obsessivo, desde os casos mais leves, né, dentro de uma normalidade, casos medianos e casos graves. Os casos graves se dá o nome de transtorno obsessivo compulsivo. E aí a gente entra naquelas pessoas que tem que lavar a mão 60 vezes, toda vez que toca em alguma coisa, que vai no banheiro, tem que abrir e fechar a porta tantas vezes, criam rituais, que o transtorno obsessivo compulsivo é marcado por rituais, é um transtorno ritualístico. Então ele vive preso em vários rituais, o dia dele é envolvido em vários rituais. Segue uma dica de filme, para quem gosta de assistir, um filme com o Gene Hackman, que já faleceu já. Gene Hackman? Não é o Gene Hackman. Eu vou lembrar o nome dele. O filme ele chama Melhor Impossível. Ok? Melhor Impossível. Conta a história, é um filme de humor, ok? Que conta a história de um senhor que é obsessivo compulsivo, tem toque, né? E aí conhece uma garota que é garçonete, se apaixona por essa garota. E é fantástico. Assista o filme porque fala muito disso. Também tem um outro seriado, uma série chamada Monk. A série Monk conta a história de um detetive que tem transtorno obsessivo compulsivo. Então, nesses filmes, nessas séries, você vê o ritual, né? Os rituais da pessoa, né? Que tem transtorno obsessivo compulsivo. Ok? Dentro disso, né? O transtorno obsessivo
ou melhor, a estrutura obsessiva, ela é mais comum entre homens, ok? Ela é mais comum entre homens. Por quê? Por conta da questão do falo, né? Ele não passa por esse processo de ausência do falo. Alguém tirou o meu falo, eu fui castrado. Ele não passa por isso. Ele não passando por isso, ele não introjeta a falta e ele vai diretamente para a parte da castração sexual e aí desenvolve naturalmente ali o comportamento obsessivo compulsivo, tá? As mulheres dividem-se aí 50 por 50, né? Uma parte de mulheres são histéricas, né? E a outra parte são obsessivas, ok? Quem é melhor? Quem é melhor? O que é melhor ser? Às vezes você esteja... Até porque hoje em dia, quando se fala de histeria, é quase uma ofensa, né? Ah, fulano é uma histérica. Né? Virou uma ofensa. Ah, você é uma histérica. Né? E por quê? Porque tornou-se pejorativo. Quem é melhor ou pior? Não tem. O pior é ser grave. O pior é ser uma histérica grave. O pior é ser um obsessivo grave. O melhor é ser leve. Seja leve. Seja uma histérica leve, seja um obsessivo leve, ok? Os dois comportamentos vão ter coisas boas, os dois comportamentos vão ter coisas ruins, tá? E tudo certo. Aí você vai para terapia, então trata isso daí, ó, e vai ser uma pessoa maravilhosa, que todo mundo vai amar estar perto e falar e conviver, ok? E é isso que nós vamos proporcionar também para o nosso paciente, ok? Fausto, dúvidas a respeito aí do comportamento obsessivo? Não. É que eu não tinha ouvido falar muito, né? Que comecei no meio do... Não comecei desde o começo o curso, né? Então, Sim, algumas coisas ficou faltando aí, né? sem problema. E, Ó, já e aí... aproveitar que eu estou Oi. falando de comportamento obsessivo, deixa eu arrumar aqui, ó. Aí, vou ter que Então, parar o vídeo. Ah, agora foi, senão eu ia parar. Brincadeira. eu sou obsessivo, eu tenho essa parte de ser obsessivo, né? Porém, é o que você falou, eu sou leve. Porque para você aprender um outro idioma, né? No caso, eu falo alguns, né? Para você aprender o outro idioma, você tem que entender que você vai errar. Que não vai ser perfeito, que não vai ser fácil, entendeu? Então, por essa parte, eu sou obsessivo, mas não tão forte, né? Porque para aprender outro idioma, cara, se você não entender que você vai errar, você não vai aprender. Os obsessivos, eu acho que deve ter uma dificuldade maior para aprender outro idioma, porque é muito difícil e fala errado mesmo, entendeu? Então, acho que Aham, por essa parte eu sou mais leve. entendi. Perfeito, ótimo, ótimo. Que bom que você percebe, né, essa leveza, né? E fico feliz com isso, né? Que possamos ser leves. Cadê o nosso amigo Abel? Abel, cadê você? Olá, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem. Hoje eu estou em São Paulo, no lugar público, não vou abrir a câmera aí, tá? Tranquilo. Viu? Olha só, minha pergunta é o seguinte: eu que já comecei a atender, vamos supor, terminou, eu já sei um pouquinho, mas gostaria que o senhor falasse desses itens aqui. Terminou a entrevista lá, uma, duas, três sessões. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre três itens: ó, manejo, pontuar e o momento de angustiar. Um pouquinho sobre esses três itens aí. Que legal, né? Dúvidas tão pertinentes aí nessa parte do manejo. Vamos lá então. Vamos responder essas questões. Bom, desculpa. Com relação, primeiramente, ao início das sessões. Veja, estávamos falando por coincidência agora, né? Ou não coincidência, a respeito de enrijecimento.
E nós não podemos trazer o nosso enrijecimento na terapia. A gente não pode neuratizar os nossos pacientes, deixar eles mais neuróticos do que quando ele chegou. Por quê? Veja, às vezes, tem alguns pacientes, tá? A Ana Paula falou também, precisa de orientação, perfeito, é a próxima aqui, a gente já fala com a Ana. Vamos falar sobre isso, então. Então, tem alguns psicanalistas que estão tão enrijecidos, tão presos em métodos, e método é importante, ok? Mas você tem que ter flexibilidade. E tem alguns que ficam tão enrijecidos, tão presos no método, tão presos no que tem que ser feito no dia que acabam não ouvindo o paciente ou acabam deixando o paciente mais neurótico ainda. Ok? Entenda que a terapia tem que ser uma coisa fluida. Então vejamos, né, nas primeiras consultas é a entrevista preliminar. Ok? A entrevista preliminar ela varia de quantidade. Por que varia? Porque vai depender do seu feeling, da sua percepção do paciente. Então veja, vai ter paciente que ele vai vir com mais resistências do que fluidez da terapia. Ele vai para a terapia, mas resiste, está travado na terapia. Aí você pergunta, ele só dá respostas monossilábicas. Sim, não, legal. Acontece várias vezes isso com um jovem, adolescente, especialmente se a mãe e o pai que mandou para a terapia. Legal, sim, né? E aí você vai ficar fazendo a entrevista da Marília Gabriela, né, com o seu paciente. Me conta, como foi sua viagem? Me fala do seu infante. Começa uma entrevista, de repente você sai da cadeira de psicanalista e senta na cadeira de jornalista. Então, apesar do nome ser entrevista, não é para você levar como um jornalista. Tá? Dito isso, tá? Veja, você vai perceber pelo teu feeling, pelo teu tato, como que você vai levar aquele paciente, como que você vai lidar com o paciente. E se você é uma pessoa muito enrijecida, presa a método, você vai sofrer e vai causar sofrimento no seu paciente. Então vem o paciente monossilábico, o PDA, né? Acho que nós chamamos de PDA. O que é o PDA? Paciente de difícil acesso. Por que difícil acesso? Porque eu tenho dificuldade de acessar os conteúdos dele. Ele tem muitas barreiras, muitas resistências. E vem esse paciente e você vai querer enrijecido, você vai querer seguir a cartilha ali e ficar frente a frente com ele. E vai querer forçar 2, 3, 4 consultas frente a frente com ele, que ele não está respondendo, aí ele fica calado, você fica calado, você olha para ele olha para você, e fica aquele peso, aquela consulta pesada, chata, não fica bom para você, não fica bom para ele. Por quê? Porque você tem que seguir o método, porque eu tenho que fazer 3, 4 sessões de entrevista preliminar, e depois da entrevista preliminar eu vou entrar na análise e pô-lo no divã. Então você percebe? Não. Você tem que perceber o feeling, a abordagem, o manejo que você vai ter com o paciente. Então você vê um paciente que ele tem você vê o paciente que ele tem uma resistência muito grande, ok? Monossilábico, você pode, de repente, na segunda sessão mesmo, pôr ele no divã.
e faz o tratamento de silêncio. Quebra a entrevista, quebra o padrão e fala o que você quiser. E fique em silêncio. E traz essa angústia para o paciente. Ó, quebrei o padrão. Tá? Ou então você tem um paciente ali que fala bastante, que não fala sem parar, tem muito conteúdo, está muito afoito, tem muito conteúdo para falar para você. Aí ele está falando diversos assuntos e você fala, não, para. Agora é hora de falar da sua relação com o pai. Aí ela começa a falar do pai, daí mistura, já vai para o casamento, já vai para o filho. Você para, não. Você está mudando de assunto, eu quero falar do pai. Tá vendo? Não, você está enrijecido, né? Então nós temos que ter esse feeling. Vai ter o paciente que vai sentar com você, que vai ter uma organização e que você vai perguntar, olha, vamos começar, né, a falar da sua vida, me conta o que te traz aqui. E aí ele vai começar a falar da queixa distônica dele, da dor dele. Aí ele vai dar uma pausa de silêncio porque ele acabou de falar. Aí você fala, entendi, muito bem, vamos entender melhor sobre isso. Me fala sobre a tua infância. Estou resumindo, tá? Aí ele vai contar um pouco da infância dele, vai dar a pausa. Muito bem, agora me fala do seu pai. Então vai ter pacientes que vão ter uma mente organizada, em que você vai conseguir falar, vou falar da queixa, agora vou falar da infância, agora vou falar da relação com o pai, agora vamos falar da relação com a mãe, agora vamos falar da escola, agora vamos falar da adolescência. Então vai ter paciente, mas na maioria das vezes a pessoa ela vem com uma tonelada de bagunça na mente. E você vai organizar essa bagunça? Vai, mas não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira, não vai ser na quarta, não vai ser na quinta. Não vai ser na 10ª sessão de terapia, vai ser ao longo de muitas sessões de terapia. Então o paciente ele vai vir falar da queixa distônica dele, porque ele está lá, vai falar, sei lá, do casamento dele, né? E dos problemas que ele sofre no casamento. E aí ele não para de falar, ele começa a falar da esposa, da briga em casa, aí ele começa a falar do chefe e fala, e você anota ali, esposa assim, chefe assado. Vai bagunçar todo o seu roteiro, mas o seu roteiro não é para ser organizado. O que é para você é organizar a mente do sujeito, não o seu roteiro. Então, o que eu falo, né, sobre as primeiras consultas, Abel? Não seja uma pessoa enrijecida. Tá? Deixa fluir. Vai ter as coisas que você vai precisar perguntar, né? Porque, gente, o que é entrevista preliminar? Tá? Vamos lá. Por exemplo, aqui, é um caderninho, meus caderninhos de anotação, Aqui eu faço as anotações dos atendimentos que eu fiz com o paciente, eu coloco meus pensamentos a respeito do paciente, tudo aqui. Ok? Não é para ser um prontuário médico. Tem gente que acha que virou médico e está fazendo um relatório médico para a PUC. Não. É só suas anotações para você organizar os seus pensamentos, as ideias dos seus pacientes, as anotações. E aí, o que é entrevista preliminar? A entrevista preliminar são os principais tópicos que você vai abordar nas primeiras consultas a respeito da vida do paciente. Beleza? E isso você vai fazer em 3 sessões, ou em 8 sessões, ou em 12 sessões. Tudo vai depender da prolixidade do paciente. Tudo vai depender da organização mental desse paciente.
Tudo vai depender de como esse paciente está reagindo, qual que é as dores principais desse paciente, ok? Então, primeiras consultas, primeiras 3 consultas, é entrevista preliminar? Pode ser. Pode ser que a entrevista preliminar dure 3 a 12 consultas. Tudo vai depender do seu paciente, tá? E aí eu falo para você, o que que é? Eu quero perguntar, eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês participem então comigo agora. Quais são os principais pontos da vida de um indivíduo? Vamos lá. Começando por ordem cronológica. Vou pegar, estou sem caneta. Deixa eu pegar uma caneta aqui, pera lá. Vamos lá, quem pode falar? Abel. Vamos, Abel, que o Abel está perguntando. Abel, pode ser você? Pode ser, professor. Quais são os principais áreas e pontos da vida de um ser humano? Por ordem cronológica. Na entrevista, né? Na entrevista. Não, na vida de um sujeito. Esquece a entrevista agora. Na vida de um ser humano. De todo mundo. Seria como passou a infância, como foi acolhido, Tá, então, como então vamos foi por partes. educado. Pontos da vida de um ser humano. Primeiramente, nascimento. Antes de nascimento, desculpa, gestação. Gestação. Vamos fazer por ordem cronológica, vocês vão entender. Vocês vão entender, se vocês entenderem isso de um jeito, vocês nunca mais vão precisar nem de cola para o roteiro da supervisão de vocês. Tá? Quando uma pessoa ela entra na barriga da mamãe, ela vira um embrião, ela entra num período de gestação. É o primeiro momento da vida do sujeito, certo? Beleza. Depois é o nascimento, certo? Beleza. E depois? Outro ponto importante na vida do sujeito. O ambiente da família, como ele foi criado, como ele foi acolhido. E aí, nisso, eu chamo como? Eu chamo de infância. Como foi a infância do sujeito? Infância vai até os 10 anos de idade. Então, dentro do tópico infância, aí cabe tudo isso. Como foi criado, se ele brincava, se ele foi acolhido, se ele tinha amigos, se ele desfraudou cedo, se ele desfraudou tarde, se ele mamava, se ele chupava dedo, se ele quebrou o nariz, se ele sofreu bullying, tudo. Tema infância, cabe tudo isso daí. Ok? Então, por ordem cronológica, terceiro ponto importante na vida do sujeito. Dentro da vida do sujeito, na infância, nesse período de infância, quais são os personagens que são importantes, mais importantes na vida do ser humano? Agora, fora o Abel, quero ouvir alguém aqui. Quem são os personagens mais importantes na vida do ser humano? Os pais? Isso, muito bem. Liamara que falou? É isso aí, os pais. Então eu vou perguntar, e o seu pai? Me fala do seu pai. Ele vai falar, me fala da sua mãe. Ah, tem que ser o pai primeiro? Não, tanto faz. Né? Me fala dos seus pais, me fala da sua mãe, me apresente eles. Quem são eles? Tá? Beleza. Depois de pai e mãe, qual é outro ponto importante aí, olha, muito importante nessa fase da infância, que também quem pode falar? Que também é muito importante na vida da criança e que está muito presente na vida da criança. Duvido que vocês vão acertar. Os irmãos. Não. Os irmãos fazem parte da infância. Vai trazer. Ter irmão faz parte.
mas não é o mais importante. Vai aparecer, mas não é o mais importante. O mais importante depois, da vida do sujeito. É a sexualidade? Não, esse é depois. Depois também? Os avós? Não. Olha, depois da maior parte do tempo que a criança passa em casa, Escola? ela passa na escola. Escola. Então, como foi a sua vida escolar? É importante, porque na escola vamos conhecer as suas relações sociais desde criança. Você tinha amigo, você tinha amiga, você sofria bullying, você fazia bullying. Como é que era essa a relação social com os outros? Porque na escola a criança reflete os transtornos que vive em casa. Então, se a pessoa ela falar, eu fui um garoto muito problemático na escola, e fala que a infância foi muito maravilhoso, né, com seus pais, é algo que não casa. Tem uma coisa aí desconecta, tem uma coisa aí desencaixada. E às vezes pode ser a percepção. O pai e a mãe eram maravilhosos, mas ele era também uma pessoa muito complicada na infância, na escola. Por quê? Por que isso? Aí você vai investigar. Talvez ele sofreu um abuso sexual, talvez tinha um irmão que fazia bullying todo dia com ele em casa. Como é que era isso? De onde vinha? Aí você vai trazer isso para a baila aí, talvez nas outras sessões, né? Você volta para o tema. E aí, fulano, como é que... Me fala um pouco aí dessa questão de você ser um garoto difícil na escola. O que você... Me fala mais sobre isso. Né? Me fala mais sobre isso é muito importante. Porque deixa aberto. Questiona a pessoa e deixa aberto o tema. Porque é diferente eu falar, me conta sobre o porquê você era difícil. Quando você fala porquê, você gera um bloqueio. Mas se eu questiono, me fala mais sobre isso, ele pode falar sobre o que ele quiser, sem necessariamente ser o porquê. E às vezes pode ser justamente a resposta que a gente quer. Tá? Eu estou vendo algumas mensagens aqui no chat, pode escrever, depois eu leio aqui, tá bom, gente? E aí... pai, mãe, escola, e aí depois de escola vem o quê? Quem pode participar aqui? Deixa eu ver aqui no chat se alguém escreveu alguma coisa. A sexualidade, professor? Pode vir sexualidade aí, sim. Ó, a Adriele colocou gestação, nascimento, fases psicossexuais, primeira infância, segunda infância, pais. A Adriele colocou adolescência, ok? É isso aí, olha. Deixa eu ver quem mais escreveu, ó. Isso mesmo. Então, olha só. Nesse período, depois da escola, eu gosto de perguntar sobre a adolescência, ok? Sobre a adolescência. É uma regra? Não. Eu gosto. Você pode perguntar sobre sexo. Tá? Então, o que acontece? Você vai perguntar, por exemplo, talvez sobre a adolescência. E aí, como é que foi a sua adolescência? Ele vai falar um pouco sobre a adolescência, os conflitos que teve na adolescência. E geralmente, quando fala-se sobre a adolescência, ele vai falar sobre o quê? O que os meninos e as meninas mais querem na adolescência, depois do iPhone? Namorar, né? Namorar, ali, ó. Né? Eles querem isso. E aí a gente entra naturalmente no tema sexo. Sem eu precisar falar, vamos falar de sexo. Não, eu falo, eu tinha namorada, eu tinha um namorado, eu namorei, que legal, você namorou. E aí, vamos falar então, já que você entrou nesse tema, mentira, eu que induzi ele a entrar, eu fui, tô guiando ele. Mas já que você que entrou nesse tema, sempre eu parto da fala dele.
Vamos falar sobre isso. Como é que foi o seu primeiro contato com a sexualidade? Quando você era criança, quando é que você percebeu o que era sexo? Veja que o primeiro contato com a sexualidade não é a primeira vez que ele fez sexo. É a primeira vez que ele descobriu para que serve as ferramentas ali, ok? O que é o que, aonde encaixa no que, aonde perde a inocência. Aonde ele perdeu a inocência? A inocência pode ser perdida com 13 anos, pode ser perdida na escola, com os amigos, falando de sexo, pode ser perdida em casa, ouvindo os pais fazendo sexo à noite, pode ser perdida vendo um filme que sem querer estava passando na televisão. Como é que foi isso? Porque às vezes, uma hora ou outra, todo mundo vai perder a inocência. Mas às vezes essa perda da inocência pode ser algo traumatizante. Algo que marca o sujeito. Por exemplo, um abuso sexual. E aí aonde eu pergunto para a pessoa, quando foi o primeiro contato, às vezes a pessoa fala, quando eu era criança, eu estava numa casa, aí veio uma pessoa, um vizinho, e me levou para um quarto. Aí você descobre um relato ali de um abuso sexual quando tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade. Entendeu? Que talvez ela não fosse contar. E você entrou nesse campo e ela trouxe esse tema. Ok? Mais tarde, se ela não falar nada a respeito de abuso sexual, mais tarde, na terceira sessão, você pode perguntar, olha, vamos voltar um pouco de falar de infância hoje. Você acha que de alguma maneira, talvez alguém te tocou diferente? Talvez você mesmo considere que foi um abuso? O que você acha? E aí talvez a pessoa conte. Ou, se não ouve nada, ela vai falar que não, que imagina. Tá? Precisamos saber. Mas a gente não pode ter medo nem vergonha de perguntar. Tá? Então estamos fazendo aqui, olha, o roteiro da vida de qualquer pessoa. Pensa na sua vida. Se você souber o roteiro da sua vida, você vai saber que roteiro perguntar para a vida do outro. Tá? Depois de adolescência, vem os namoros. Aí entra na parte do sexo, você perguntou do sexo. Primeiro encontro com a sexualidade. E aí os namoros, me fala sobre os seus relacionamentos. Aí vai começar a entrar na fase adulta. Minha primeira namorada era isso, a segunda era aquilo, a terceira assim, depois eu casei. E aí no meu primeiro casamento foi assim, o terceiro casamento foi assado. E aí vai começar a construir. Ok? Então esse é o roteiro da entrevista preliminar. Isso vai durar o quê? Normalmente, 3, 4, 5, 8. Por quê? Porque no meio disso, dessas falas, tem choro, tem raiva, tem resistência. Não é que nem uma entrevista com a Marília Gabriela, né? Ping-pong. Não, no meio disso demora porque tem choro, tem tempo, tem silêncio. Tá? Beleza. Vocês perguntaram tudo, já sabe de tudo da vida do paciente, já sabe que ele casou 2 vezes, já sabe do filho, já perguntou da relação que ele tem com os filhos, com a sogra, como é que está a mãe hoje, a doença da mãe e do pai hoje, como eles morreram. Você já sabe de tudo, você tem que ser curioso. Tá? Já sabe de tudo? Beleza. Então você terminou a entrevista preliminar. Ok? Aí agora vai começar a análise. E o que é a análise? É onde você já sabe de tudo do seu paciente. E aí você vai botar ele no divã e vai falar. Fala do que você quiser. Aí, de repente, ele vai trazer um assunto da mãe. Oba, entramos na caixinha mãe. Vamos falar hoje de mãe. Me fala mais dessa mãe.
Aí você vai trazer alguns pontos que ela trouxe sobre a mãe nas consultas anteriores, vai reviver, vamos chorar de novo, vamos... Na outra consulta, talvez traga outro assunto, ou traga o mesmo assunto, livre associação, aí ela vai livre associar. E aí você, conhecendo de todo o esboço da vida dela, você vai começar a ligar um ponto ao outro, a desenhar esse quadro da vida do sujeito, trazer insights para o sujeito. Ok? Tudo bem, gente? Faz sentido para vocês? Abel, tudo bem? Tem aí? Não, com certeza. Bastante dicas aí. E aí, calma que eu não terminei ainda de falar sobre esse tema. Só estou pontuando aqui para a gente fazer dentro disso, o paciente, quando ele vai entrar, ele não vai entrar seguindo o roteiro. Ele vai entrar falando do segundo casamento, com a briga que ele tem com a sogra do primeiro casamento, com o filho que ele não consegue... E você está lá preocupado, enrijecido, falando, não, mas eu preciso saber da infância, eu quero saber da infância. Primeiro é a infância. Não. Você vai deixar fluir. Talvez você vai falar da infância e vai conhecer a infância do sujeito na terceira sessão. Talvez você vai perguntar e conseguir perguntar sobre a gestação dele na 8ª sessão. Entendeu? E como é que você vai perguntar sobre a gestação? Você vai perguntar, olha, o que você se lembra de quando você nasceu? Não, né? Brincadeira. Você vai perguntar, olha, geralmente as mães contam para os filhos, né? Sobre a gestação, de como foi, como foi que você nasceu. O que a sua mãe contou para você? Você se lembra? Ela contou alguma coisa? Ai, teve muita dificuldade, passou dificuldade, teve briga em casa. Ah, ela apanhou muito do marido, do meu pai. Ele vai saber, ok? E tudo isso vai fazer parte do quadro emocional do sujeito, construído pelo sujeito. E aí, a Tatiane falou como fazer o paciente ter um insight. Vamos chegar lá. Então, primeiramente, a primeira pergunta do Abel foi com relação a essas primeiras consultas. Ok? Depois dessas consultas, o que o Abel trouxe foi com relação a que momento angustiar. Em que momento, quando e como angustiar. Olha, eu acho que é mais difícil o como do que o quando. O quando é fácil, quando está acabando a consulta, quando está acabando a hora da terapia. Você angustia o sujeito e manda embora para casa. Ok? Aí há linhas de pensamento, há linhas de abordagem. Lacan, ele não tinha esse quando. Era quando surgiu o conteúdo, ele angustiava e mandava para casa. A lei de Lacan era isso. Surgiu o conteúdo, angustia e manda embora. Vai pensar no que eu falei para você. Podia ser nos primeiros minutos da sessão. Ok? Se fizer isso hoje não dá certo, porque o cara vai pensar, pô, tô pagando caro para ele, fez 15 minutos de sessão de terapia, que folgado. Não vai dar certo. Então você tem que se adaptar. Você percebeu que é um conteúdo que você fala, eu vou pegar ele aí, você anota no seu caderninho, né, para você não esquecer os seus pensamentos. Para chegar nos últimos 10 minutos da consulta, você toma a palavra, traz a elaboração e angustia o sujeito. E aí a pergunta é como. O mais difícil é o como, não o quando. Porque o quando é fácil, no final da terapia. E o como? Como angustiar? E cabe na mesma fala do insight. Né? O insight, na verdade, é mais sutil ainda do que a angústia. Porque a angústia é um momento que você deixa o paciente nu.
Você deixa ele desprotegido. Você acerta onde dói. Certo? Então, por isso que tem que ser no final, porque você vai mexer com a estrutura dele. Então você vai escutar. E aí depois, enquanto você está ouvindo o conteúdo desse paciente, você está fazendo as suas conexões, ligando com as falas e as suas anotações. E aí você, no meio da fala, já percebeu o comportamento dele, porque você está analisando. Você está analisando o jeito que ele fala, o tom que ele fala, o comportamento dele de controle, talvez de falar, de sete analítico. Tudo isso você vai analisar o seu paciente. Tem paciente que entra no consultório, que quando ele sai, o cheiro dele ainda está lá. Então tem gente que chega no consultório e parece que tomou um banho de perfume. Tem gente que chega no consultório fedendo a cigarro. Então, ou ele fede ou ele cheira bem. Quando ele sai, o cheiro dele está lá ainda. Muitas vezes você tem que esborrifar ali um bom ar no lugar lá, porque se é um fedor, você complicou o ambiente, né? Por que isso? Que atitude inconsciente que está por detrás desse comportamento? Qual que é a mensagem que ele está passando para você com a presença ausente dele? Ok? O cheiro dele de ficar naquele ambiente, ou ele ir exalando o perfume ou exalando o fedor. Qual que é a mensagem? É tudo isso para você analisar. A roupa do paciente ao qual ele foi para a terapia. Como ele está vestindo. Se ele está bem vestido, se ele está amarrotado, se ele está largado, se ele está sensual. Tudo isso. Se a mulher está maquiada, não está maquiada, está largada, cabelo ela tomou banho com shampoo de laranja ou não, né? Então, porque o cabelo está esbagaçado, né? Então, tudo isso você vai analisar. Você vai analisar o paciente completo, como ele fala, o sotaque dele, a entonação dele, os atos falhos dele, o perfume dele, como ele anda, como ele senta, a roupa que ele usa, tudo isso fala sobre ele. Tudo isso combinado com o quê? Com a fala dele na terapia. E aí você vai pegar tudo isso e vai trazer a sua elaboração, o seu ponto de vista. O que você está filosofando a respeito dele. Aí você vai trazer essa reflexão filosófica a respeito do paciente, ou da conduta dele, ou da fala dele. E vai trazer o ponto que ele tem que refletir sobre aquilo que você está trazendo. Fecha a sessão. Abre a porta e manda para casa. Ok? Então, por isso que eu falo, mais difícil não é quando, mas é como. É como fazer essa elaboração. E a elaboração é isso, é levantar essa reflexão filosófica do sujeito. E aí o que acontece? Você pode fazer, às vezes tem pacientes que traz tanto conteúdo que você consegue trazer pontos de vista interessantes logo na primeira, segunda sessão. Trazer elaborações para ele logo nas primeiras sessões. Tem outros pacientes que vai ser depois da quarta sessão que você vai começar a trazer umas pontuações a respeito desse paciente. Ok? Então, não vamos ser enrijecidos, cada caso é um caso. E o insight? O insight são pequenas deixas que você faz com que o seu paciente chega naquela conclusão, fala, puxa,
Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Por exemplo, um exemplo bem tosco para vocês aqui, né? Que também é muito comum. A mulher, falamos inclusive na aula ontem a respeito disso, a mulher, ela é filha de um pai passivo e de uma mãe muito ativa. Essa menina lá cresce, aprendendo a ser mulher como a mãe, e vai casar com um homem parecido com o pai. E aí ela vai se comportar como ela aprendeu a se comportar com a mãe. E aí o que acontece? Qual que é o comportamento da mãe? Qual que é o comportamento da mãe para o pai? É um comportamento de mãe e filho. E ela transporta esse comportamento no seu casamento. Ela começa a tratar o marido como filho, né? Ela compra a roupa do marido, ela escolhe a roupa do marido, ela veste o marido, ela põe comida no prato sempre do marido, ela está sempre assim, olha isso aqui, olha aquilo ali, você não faz assim, você não arrumou a cama, você não faz isso, você não fez aquilo, você tem que ir lá tal coisa, você tem que fazer assim. Esse é um comportamento de quem? De mãe. É a mãe que fica pegando no pé e ensinando o filho como vive, como faz as coisas, como arruma a cama, como deixa a toalha no banheiro, como se veste. É a mãe que faz isso para o filho. Só que ela começa a adotar esse comportamento. Estou dando um exemplo bem tosco. Aí nessa fala, você traz, então você está falando do seu marido, assim, 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 que você fala do seu... que ele faz isso, e aquilo, e você está irritada porque você tem que toda hora falar, toda hora mandar, assim, assim, assim. Entendi. Eu só estou numa dúvida. Você está falando de quem? É da sua mãe e do seu pai, né? Não, é do meu casamento. Percebe a sutileza? A ficha cai. Fala, puta, eu estou fazendo igual a minha mãe e meu pai. Entendi. E vem cá, dona Filomena, conta para mim uma coisa. Como é que você faz? Como é que é a sua relação com o seu filho? Conta para mim. Estava falando até agora do seu marido, né? E o seu filho, como é que é? Aí ela vai contar do filho dela, que ela faz isso, que ela faz isso. Fala, mas você está falando de quem? Do seu filho ou do seu marido? Então, esses pontos promovem insights, fichas que caem na pessoa. Aí você pega esse conteúdo no final, aos 10 minutinhos, e fala, olha, dona Filomena, deixa eu falar uma coisa para você. Mediante o que você está me trazendo, essa sua fala, eu quero trazer uma reflexão para você desse conteúdo, né? Você me contou a história do seu pai, da sua mãe, assim, assim, assado. E você está me contando a história também do seu marido, do seu casamento, assim, 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 assim. Né? E essa fala que você traz, a fala assim, 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 assado. E vem cá, você está se queixando bastante do seu marido, né? Mas até quando você vai ficar vivendo a vida da sua mãe? Pensa sobre isso, semana que vem a gente conversa. O que foi isso? Eu angustiei ela. Eu angustiei ela dizendo, olha, você está reclamando do teu marido, mas o problema é teu. Você está nessa posição porque você está vestindo a roupa da sua mãe. Você pode até falar, até quando você vai vestir a roupa da sua mãe? E isso aí vai ser um tapa na cara, você manda ela embora. Na semana que vem, ela vai trazer as reflexões dela. E se não trouxer, você pode até perguntar, e aí, o que você pensou naquilo que a gente conversou na semana passada, sobre a tua mãe, sobre o teu comportamento? Entendeu? Esse é o quê? É a angústia. Tá? Então, o insight é aquelas pequenas gotas, né? Pílulas
de reflexão, e no final você fecha ali, né, com uma angústia e manda o sujeito embora. Isso é terapia. E para você fazer isso, você precisa ter o conhecimento, o estudo da psicanálise, para você entender, para você ouvir, mas ter também o feeling, sabe, a sutileza de você perceber. Você não está que nem uma amiga lá, um amigo, amigão, vamos lá, bobão, prestando atenção, não, ouvindo. Não, você está analisando o sujeito dos pés às cabeças, o comportamento, a fala, o cheiro, o cabelo, a roupa, a maquiagem, tudo. A fala dele, está tudo lá. Se ele está no online, o ambiente que ele está, que ambiente que é. Por exemplo, se eu fosse um paciente que estivesse num lugar cheio de certificados, você que é o terapeuta ia estar me analisando, pensando talvez, o que eu quero passar para o meu terapeuta? Que mensagem é essa? Que autoridade talvez seja essa? Que comportamento é esse de inibir a pessoa, né? Se eu fosse um paciente de vocês. Então o ambiente vai dizer muito também. O paciente está na casa dele, está deitado na cama fazendo terapia. Ou ele está fazendo terapia com você e lá no fundo lá está tudo bagunçado, a casa está uma zona. Você está analisando tudo sobre ele. Ok? E aí, essa casa aí, como é que tá? Por que tá assim? Você ficou doente? Fala um pouco sobre isso aí. Ué, a casa dele, a bagunça dele entrou na terapia. Ou ele está falando e a mãe, né? Teve uma paciente, eu não vou lembrar qual, talvez até esteja aqui agora à noite, uma aluna que falou, olha, quando eu vou fazer a terapia com a minha paciente, ela é mãe, a mãe tem um bebezinho, acho que deve ter 1 ano de idade, e não tem ninguém para ficar ela com a criança, e a criança toda hora está atrapalhando a terapia. O que eu faço? Não faz nada. A criança entrou junto com a terapia. Tá? Você está atendendo uma mãe que não tem outra opção, tem que atender, ou faz terapia com o filho ou não faz terapia. E você vai analisar tudo isso, e isso fala sobre ela também. Quer dizer, não é sobre você não conseguir fazer o seu trabalho direito. Não, o seu trabalho vai ser feito direito analisando tudo isso, todo esse contexto. Beleza? Nossa, tudo isso eu falei para responder o Abel. Abel, tranquilo? Show, professor. Bastante dicas mesmo, viu? E assim, eu percebi que eu não estou assim muito travado. Boa. Não, isso está fluindo. Claro que muita coisa precisa ir para o automático e vai ser com a prática mesmo, né? Que as coisas vão para o automático. Mas assim, eu não estou seguindo cartilha nem muito enrijecido, não. Acho que está fluindo. E o que me policio muito é para não dar conselho e não orientar. Isso eu venho me policiando para não entrar nessa também. Isso aí mesmo, muito bem, parabéns. Deixa eu ver o chat aqui. Agora deixa eu responder os chats aqui. Simone escreveu, não vou ver antes aqui, pera lá. Professor, boa noite. Indicação do filme O Melhor Impossível, isso mesmo. A Simone falou, não devemos nos envolver, mas se o paciente traz uma história emocionalmente, podemos chorar também? Não pode chorar. Vocês têm que ser uma rocha, tá? Vocês têm que ficar com cara que eu não tenho nada aqui, ó. Vou ficar com cara de cortina, cara de samambaia. Eu queria ter uma samambaia para pôr aqui agora, não tenho. Cara de samambaia vocês vão fazer. A pessoa pode estar contando a história mais triste, mais dolorosa. Vocês não vão chorar. No máximo,
Foca em mim aqui, deixa eu até colocar essa imagem aqui, ó. Foca em mim aqui, ó, presta atenção. No máximo, o paciente está contando uma história muito dolorosa para você, você faz assim. Ó, rosto de empatia. Chama o Ricardo Ventura para analisar as microexpressões aqui faciais, ó. Contando história triste, abuso sexual, violência doméstica, abandono, separação, traição. É isso, ó. Sem choro. Porque se você chorar, a pessoa vai pensar, cara, ela não está nem dando conta do que o conteúdo, como é que eu vou contar para ela? Como é que eu vou contar a minha história e minha desgraça, que se nem ela está dando conta? Eu vou parar com ela, vou terminar com ela. E aí vai acontecer o quê? Na próxima sessão ela não vai nem contar mais para você. Porque ela vai ficar com dó de você, porque você não dá conta. Você tem que passar imagens de força, tipo assim, poxa, que pena, né? Nossa, nossa, que triste sua história. Lógico que você não vai falar, mas é a mensagem que você vai passar. Sem chorar. Aí se você quer chorar depois que a paciente for embora, aí você pensa no que ela falou, chora no banheiro, passa uma água no rosto, okay? Você com você mesmo, o seu paciente, olho no olho. Ok? É isso aí. Nada de ficar história triste. Não. Olho no olho. Ela vai estar chorando, ela vai estar se desdobrando. E você. Foi muito difícil para você? Deve ter sido difícil mesmo. É isso. Você vai demonstrar empatia. Sem frieza, né? Não pode ser uma geladeira também. A pessoa está contando uma história lá, você está assim, ó. Não. Você demonstra empatia, você demonstra que você é um ser humano também, que você está ouvindo a pessoa, né? O seu rosto, mas sem chorar. Sem falar. Poxa vida, que terrível. Meu Deus, ele fez isso mesmo. Meu Deus, eu não acredito que ele fez isso. Não, sem isso também, tá? Sóbrio. Porque o paciente, você está passando uma mensagem para o paciente. Que mensagem é essa? Ele deu conta. Ele é o brabo, ela é a braba. Ela vai dar conta do que eu tenho para falar. Ó, nem chorou. Que pessoa fria, olha, contei a história da vida dele. Eles devem escutar história triste todo dia, porque eu contei a desgraça da minha vida, nem chorou. E vai contar. E a verdade, gente, é que depois você não chora mais mesmo, fica comum. Você fica calejado, as histórias se repetem, a desgraça se repete, e de repente não vai ter nada de novo que você já nunca ouviu. Ok? Isso é bom também porque você ganha experiência, porque como as histórias se repetem, quando a pessoa começa a falar, você fala, já vi isso antes. Aí você já sabe até onde tocar os pontos, porque você já está habilidoso nisso. Tá? Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Ixi, foi embora aqui, ó. Erivone, não podemos só depois sim, porque não entendi aqui que a Erivone trouxe. Eu acho que ela respondeu, né? Aqui a resposta aqui da Simone, né? Com relação ao choro. Ok. A Luciana traz, que alívio, estou na terceira sessão. Ela me contou muitas
me contou muita coisa sobre ela desde a gestação e eu ainda não consegui fazer a entrevista. Você já está fazendo. Você já está fazendo. Desengessa. Já está sendo a entrevista aí, ela já está contando. Tá? A terapia, o marco da análise é quando você põe a pessoa no divã e diz para ela, fala o que você quiser. Ai, mas eu não pensei em nada. Poxa, que bom, aí são as melhores consultas, sabia? É quando a gente não sabe o que falar, no seu tempo, se não quiser falar nada, não precisa. Ok? Aí começou a livre associação de ideias. Porque enquanto não começa a livre associação de ideias, a sua terapia não se destaca muito da psicologia. A grande diferença da psicanálise é a livre associação de ideias. É a análise. Ok? Isso aí, maravilha. Adolescência, pirulipoló. Deixa eu ver aqui. Para um paciente adolescente autista nível 1 de suporte, é normal perguntar sobre a sexualidade? Sim, claro. O autista nível 1, né, de suporte, eles têm a sexualidade também. Eles também são abusados sexualmente também. Ok? E eles fazem sexo também, eles casam, eles têm filhos, então faz parte, tá? Sexo faz parte do ser humano. É claro que você vai, né, ver a idade, né? Se é um adolescente, tudo bem, se já é uma criança, lógico que não vai, né? Pode perguntar a respeito, mas de outras formas, aí você vai ter que ser mais sutil. Como fazer um paciente ter um insight, já falei. Em toda terapia vai ter um assunto para angustiar no final? Vai. O assunto vai ser a fala. Você tem que estar atento com a fala do seu paciente, com o silêncio do seu paciente. Ok? Agora, pode ser que em uma sessão ou outra você não queira angustiar. Você sinta que o paciente já está angustiado. O paciente já vem angustiado, ele precisa ser acolhido. Aí no final você fala, não, eu vou angustiar porque eu tenho que angustiar, o professor falou. Não, você vai ter essa percepção, poxa, cara, a pessoa já veio angustiada, já veio arrebentada, tomou um fora do marido, da esposa, foi traída, vem trazer a fala da dor, de uma descoberta de uma traição, chora horrores na terapia. E você vai angustiar ela ainda, eu falei para você. Não. Você vai acolher, você só acolhe. Tem a terapia que é a hora de acolher. É meio morde e assopra. Numa sessão, se você angustia, na outra você acolhe. Na outra você angustia. Na outra você acolhe. Então vai morde e assopra, porque senão ninguém dá conta de toda vez que o terapeuta só toma parretada na cabeça. Não dá conta. Tem que ter o desabafo, tem que ter o alívio, a fala do alívio também, tá? Então você vai ter que ter seu feeling aí para poder mediar isso. A Kátia colocou, e se o paciente só ficar falando sempre de um assunto, exemplo, religião, ou só sobre uma pessoa, posso falar que precisamos abordar sobre toda a sua vida? Pode. Depois de algumas sessões, a pessoa ela só fala de religião, você fala, olha, dona Filomena, hoje vamos falar de outro assunto importante. Quero saber mais sobre você. Dona Filó, me fala da sua infância. Ela vai falar. E se ela voltar na religião, ou se ela voltar no assunto do ex, muito bem. Olha, quando a gente fala de ex-marido, né, de relacionamento, tem muito a ver com a nossa infância. Sabia disso, dona Filó? É mesmo? É mesmo. Né? E quando a gente fala de infância, o que vem? Primeira coisa que vem na sua cabeça? Ah, meu pai.
Então vamos falar desse tema, dona Filó. Até agora nós estávamos falando do seu marido, né? Engraçado, agora já vamos falar do seu pai. Fala do seu pai. Vocês percebem? É só você ter saber fazer as conexões fluídas. Saber que você não é um robô e que você está conversando com gente. Então você tem que fazê-la sentir a terapia algo fluido. Okay? Sem ser aquela coisa mecânica. Tá falando do marido, tá bom, mas hoje não. Hoje eu quero falar da escola. Olha a ruptura, o choque que deu, né? Então você quer ir para a escola, ela está falando muito do marido, mas você quer saber da escola mesmo? Então, dona Filó, você vê, né? A gente aprende a vida, nós aprendemos muitas coisas, inclusive no aspecto relacionamento. Quantas coisas você não aprendeu no seu relacionamento, não é mesmo? A vida é como uma escola, né? Assim como na escola quando a gente é criança, não é mesmo? Na escola, como é que você era? Já que estamos entrando nesse tema de aprendizado, me fala da sua escola, como é que é? Não é muito mais gostoso? Muito mais fluido? Estou tendo um diálogo, está sendo agradável. Ok? Não estou sendo um robô, não está conversando com o chat GPT. Tá? Perdi completamente o que eu estava falando agora. Deixa eu ler aqui de novo. Fico falando de religião, ok, já falamos sobre isso. Estou atendendo um paciente, ele disse que se apaixonou pela psicanálise, pois deixou ele livre para falar o que quiser e eu não julguei as atitudes dele. Muito bem, aí você, Irivone, pode falar, olha, seguinte, já que você se apaixonou, você já pensou em ser um psicanalista? Não! Lá no Instituto Lacerda, nós temos um curso de formação em psicanálise clínica. Vai lá conhecer, fazer uma aula sem compromisso. Você vai se aprender e conhecer muito mais sendo um psicanalista. Okay? E é verdade, viu, gente? Eu tenho muitos alunos que foram, antes de serem alunos, foram pacientes. Tá? Eu tenho professores aqui do Instituto que eram meus pacientes. Se apaixonaram pela psicanálise e falou, eu quero aprender esse negócio. Ok? Então isso acontece. É uma profissão apaixonante mesmo. A Kátia, e no início no início dos meus atendimentos, posso atender só online? Pode. Hoje, olha, gente, o online está imperando hoje. Está imperando. Tá? A maioria dos atendimentos tem sido online. Eu tenho um consultório aqui, que eu atendo. Eu utilizo para atender online. Eu tenho divã, tenho poltrona. Mas o paciente quer atender online. Às vezes o paciente é de Campinas. Mas ele quer ficar no conforto da sua casa. E tudo bem. Claro que o presencial é melhor. Eu acho muito melhor. A dinâmica é diferente. Inclusive eu recomendo para vocês alunos, tá? Não fica só no online. Aluga, se vocês não conseguirem, não tiverem uma sala, aluguem uma sala. Existem lugares que vendem salas, alugam salas para atendimento. E alugam por hora. Aluga a hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, atende o paciente presencial, tem essa experiência. É diferente, o manejo é outro. Tá? Mas o que tem imperado é o online. E no online não muda nada, muda assim, que você não vai ter o cheiro, tá? Às vezes, graças a Deus, né? Eu atendi uma paciente aqui que veio fedendo cigarro, que a vontade era de vomitar. Né? Saiu do consultório lá, tive que esborrifar bom ar ali, tirar aquele fedor de cigarro, né? Então a gente não vai ter essa questão do cheiro, mas tem a questão da observação, tem toda uma questão, um contexto também que você percebe, o ambiente, a ambientação onde a pessoa está, ok? E aí você vai pôr ela no divã, pode pôr ela no divã. Como é que você vai pôr o paciente no divã? Você desliga a sua câmera, olha, vamos iniciar hoje nosso período de análise? Vamos, hoje nós vamos fazer diferente. Aí eu dou um contexto para o paciente, falo assim, olha,
Na terapia presencial, nós utilizamos o divã. E o divã é uma ferramenta que faz com que o paciente possa elaborar, pensar melhor, sem precisar ficar assim, ó, olho no olho, se preocupando com as expressões. E ali a gente pode trabalhar mais com o silêncio. Se você quiser ficar calado, você vai poder ficar calado. Então vamos hoje experimentar, ver o que você acha? Vamos fazer assim, desliga a sua câmera aí, eu vou desligar a minha aqui. Pronto. Muito bem, dona Filomena. Vamos dar início a esse novo processo terapêutico. E eu quero que você fique à vontade. Fale a primeira coisa que vem à sua mente, o que você quiser. Pronto, ó, é isso aí, gente. Ela vai começar a falar, vai começar a livre associar. E se você ficar em silêncio, ela também vai ficar em silêncio. E dá o mesmo efeito do divã, só que daí é online. Ok? Ana Paula, pode falar. Tá com a mão erguida. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida com relação ao manejo do WhatsApp, né? O Instituto me passou uma paciente que ela preencheu na ficha que tinha diagnóstico de depressão, que já fez tanta terapia quanto passou por psiquiatra. E assim, eu ainda não consegui fazer a primeira sessão com ela, porque eu tô tentando marcar essa sessão, aí ela fala comigo, some 3, 4 dias, depois volta e fala comigo de novo. E por fim, eu meio que marquei para terça-feira que vem, ela nem me deu ok ainda, enfim. Mas ontem ela me mandou uma mensagem, 4 e pouco da manhã, no WhatsApp, mandou umas quase 10 mensagens, assim, falando que ela não estava nada bem, que ela estava chorando há muitos dias, que isso estava impactando, inclusive, no trabalho dela, que já tinha faltado 2 dias, que isso nunca aconteceu, tal, e se eu poderia atender ela aquele dia, que seria ontem. Só que eu saio muito cedo para trabalhar, eu trabalho em outra cidade e tal, e eu tentei chegar mais cedo aqui, e quando eu cheguei, eu falei para ela, olha, fulana, eu posso te atender agora, né, mas para as próximas semanas, a gente vai precisar deixar agendado. Aí ela foi e me respondeu, falou assim que teve psiquiatra ontem e que ela tinha um compromisso e não poderia fazer a sessão ontem, né? Sendo que foi ela mesma quem tinha pedido urgência. Como o diagnóstico dela é de depressão, dito por ela mesma, né? Eu fiquei bem preocupada, porque assim, eu inclusive já tive parentes, 2 primas que faleceram por suicídio, pelo motivo de depressão e tal, então isso foi uma coisa que me deixou bastante preocupada. Então, como terapeuta, como realmente dar prioridade para aquele paciente que você precisa de fato fazer uma sessão extra, ou abrir um horário a mais na agenda para aquele dia, ou fazer um atendimento diferenciado no WhatsApp, porque assim, você vai ter todo tipo de demanda, né? Não vai ser a única pessoa com depressão que você vai atender. Como, como assim direcionar melhor isso? Até para você não ficar fazendo meio que uma sessão via WhatsApp, por mensagem. Tá, muito boa pergunta. Bom, para nenhum paciente a gente faz sessão, fica respondendo por texto no WhatsApp. Tá fazendo consulta, a pessoa vai lá e manda um textão. E chora, e começa a descarregar lá 40 mensagens de texto no seu WhatsApp. Você vai apenas dizer para ela, olha, não posso te atender agora. Estou fora do meu horário de atendimento. Se você quiser, a gente pode marcar um horário, uma hora, uma consulta extra, para tal horário, hoje. Tudo bem para você? E aí a pessoa vai dizer sim ou não. Ok? Por quê? Claro que também para qualquer pessoa, tá? A gente não socorre a qualquer hora que a pessoa quer. Porém, nos casos de depressão, e especialmente com ideações suicidas, a gente dá uma atenção especial, ok?
A gente dá uma atenção especial, a gente quebra alguns protocolos, atende fora de horário, porque às vezes pode ser uma situação como o sujeito está entre vida e morte. Ok? E ali a gente atende, quebra esse protocolo, a gente atende uma pessoa fora do horário ali, num caso que às vezes a pessoa está no limite dela. Dentro disso, você também precisa analisar o contexto. Qual que é o contexto? Se é um paciente que já é o seu paciente, que já está em terapia com você, e começa a mandar um textão às 4 e pouco da madrugada, e você conhece ele, sabe que ele é uma pessoa que não está jogando com você, que realmente ele está passando por um sofrimento, você vai dar uma atenção, você vai interromper teu sono e vai dar uma atenção para essa pessoa. Ok? Agora, pode ser, às vezes acontece, da pessoa ser um histérico, ou uma histérica, que está passando por um momento de tristeza, por depressão também. Mas ela tem por hábito e de comportamento dela centralizar as pessoas ao redor dela e manipular as pessoas ao redor dela, inclusive um analista. Então você vai analisar cada caso. No seu caso, você nunca atendeu a pessoa. Você tentou marcar várias vezes e ela desmarcou. E quando é um caso de uma queixa de depressão, a depressão o que ela é? Ela é o desinvestimento do ego. Então na depressão o sujeito não tem vontade de nada, nem de fazer terapia, quanto menos às vezes levantar da cama, pentear o cabelo, né? Então a atitude dela de falar comigo e depois ficar uns 3, 4 dias, sumir esses 3, 4 dias é normal. Então, em alguns casos de depressão isso pode acontecer. Normalmente, olha, o que eu recomendo? O paciente entrou em contato com você, agendou com você e não apareceu, ou não confirmou presença, ou não foi, você manda mensagem para ele falando, olha, você não foi, você quer marcar? Ele não responde mais, esquece. Nem vai mais atrás. Porque quem tem que ir atrás, quem tem que ir atrás é quem está precisando de ajuda, não é o terapeuta. Tá? Então se a pessoa está sofrendo, ela que tem que ter o principal interesse de buscar a terapia. Se a pessoa vai, marca e não responde mais mensagens, desmarca, você não tem que ficar lá, oi fulano, me responde, pô, cadê você? Eu estou aqui, estou dando um exemplo, tá? Cadê você? Eu estou aqui. Não. Tá? Freud ele adota a seguinte postura, o sujeito não deu conta. Deixa a pessoa na liberdade de querer fazer ou não querer. Vai ter situação que o paciente vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 sessões e de repente ele desaparece. E não responde mais, não marca mais. Beleza, aconteceu alguma coisa ali que ele não quis mais fazer terapia, não tem coragem de desmarcar com você. E tudo certo, você não vai ficar atrás do paciente. Tá? Mas no seu caso, o que é? Um caso de uma pessoa que ela já trouxe uma queixa de depressão. Você fez certo. Tentou 1, 2, 3 vezes, porque vai que a pessoa ela realmente está debruçada numa cama e não consegue levantar de um estado tão grave de depressão. Pode ser. Mas você vê que ela marcou e na hora que como você frustrou ela, porque ela queria ser atendida naquele momento. Ela queria ser atendida de manhã cedo. Na hora que ela queria ser atendida. E você frustrou ela, falou, não, eu não tenho essa hora agora. Ela ficou frustrada, ela se chateou. Aí quando você foi atender ela, ela desdenhou, falou, não, eu queria ser atendida naquela hora, já passei com um psiquiatra, está tudo certo. O que você responde? Ok, estou à sua disposição. E esquece. O dia que ela quiser, você vai marcar o horário com ela. E no horário que você marcou ela, você vai atender ela. Ok? E como você percebe que já percebeu que ela tem esse comportamento, você já vai cobrar a primeira sessão na primeira consulta.
Eu mencionei sobre os pagamentos já, expliquei para ela. E até falei assim que o ideal seria ela já fazer o pagamento de 4 sessões, até para ficar um compromisso fixo, né? E aí Uhum. mencionei também para que já falei, olha, como eu pedi para que ela me dissesse o dia e horário que ela tem maior disponibilidade, ela só mencionou horário. Aí eu peguei e falei, então tá, então a gente vai fechar as terças-feiras às 19h30. Aí ela não me respondeu mais. Então eu vou deixar marcado para a próxima terça, né? Agora, se ela não me der satisfação, aí eu mando de volta para o instituto. Porque Então, aí ela não tinha, você marcou para terça e ela não respondeu mais? ficou para a próxima terça, no caso. E ela não Porque aí confirmou? ontem foi. Não, ela não confirmou. Porque aí eu mandei um áudio falando: olha, a gente então mantém as terças-feiras às 19h30. Como eu também tenho oscilação do horário que eu chego do trabalho, esse horário das 19h30 é melhor, porque aí a chance é menor de eu desmarcar com ela, porque eu vou estar chegando tarde. Sim. Então, eu mantive às 19h30 e falei já dos pagamentos. Eu já tinha meio que explicado como funcionava, e aí falei dos pagamentos, já mandei até o Pix do Instituto e tal. E aí ela não respondeu mais. Nessas minhas mensagens, ela já não me respondeu mais. Então, eu já não sei se vai ser os 3, 4 dias que ela vai ficar sem falar comigo de novo, até voltar, até precisar. Entendi. Bom, quando você falou da próxima consulta na terça-feira, você perguntou ou você afirmou? Então a próxima consulta é na próxima terça. Isso foi uma pergunta ou foi uma afirmação? Foi uma afirmação, mas antes Tá. dessa afirmação eu já havia perguntado quais eram os dias disponíveis para ela e qual seria o melhor horário. Tudo Aí bem. ela me respondeu só com o melhor horário. Tá. Então, Aí ó, eu que determinei a terça-feira. olha a situação, como é que ficou complicada para você. Porque você é minha paciente, você não me responde. Você está desmarcando comigo. Olha a diferença. Então tá bom, Paula. A nossa próxima consulta vai ser na próxima terça-feira às 19h30. Esse aqui é o Pix, esse aqui é o pagamento. Ela não responde mais. Você trouxe uma afirmação, aí você fica na dúvida. Será que ela vem? Será que ela vai? Agora, olha a diferença. Olha, Paula, posso confirmar, deixar confirmado, agendado a nossa consulta para a próxima terça às 19h30? Ponto de interrogação. E espera. Se ela não respondeu, você já tem resposta. Que não. Ah, Aí se ela chegar em cima da hora, às 18 horas, eu quero fazer hoje, você vai falar, não. Porque você já deve ter marcado outro compromisso. Fala, não. Você não me respondeu, eu agendei outro paciente no horário. Se você tem horário, tudo bem. Mas se você agendou outro paciente, se você marcou outro compromisso no horário, ela não respondeu e resolve responder em cima da hora, você fala, não, você não me confirmou. Quer confirmar para outro dia? Posso marcar para amanhã. Quer marcar para amanhã? Sempre pergunta. Aí ela não responde, você não marca. Então aí você fica numa situação que você não sabe se vai ou se não vai. Então o que eu sugiro para você? Manda uma mensagem para ela assim. Posso deixar agendado nossa próxima consulta para terça-feira, 19h30? tá, Ponto de interrogação. Se ela não responder, você já tem a resposta, você não fica presa mais tá. nesse paciente. Ok. Obrigada, De professor. nada.